Olá, sejam bem-vindos ao canal Audioteca, um espaço feito para quem busca conhecimento, reflexão e inspiração através da leitura em voz. Aqui você encontrará grandes clássicos da filosofia, da literatura e da espiritualidade, narrados para que possa ouvir em qualquer lugar e a qualquer momento. Antes de começarmos, aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhum capítulo novo que publicarmos. Acomode-se, respire fundo e embarque conosco em mais uma grande história. O audiobook de hoje será A República, por Platão, livro 8. Sócrates. Pois bem, então estamos de acordo, Glauco, em que na cidade que busca uma organização perfeita, haverá a comunidade das mulheres, a comunidade dos filhos e de toda a educação, assim como a das ocupações em tempo de guerra e de paz, e serão reconhecidos como soberanos os que se revelarem os melhores como filósofos e como guerreiros. Glauco. Sim, estamos de acordo. Sócrates. Também estamos de acordo que, depois da sua nomeação, os chefes deverão conduzir e instalar os soldados em casas como as que descrevemos, onde ninguém terá nada de seu, e onde tudo será comum a todos. Além da questão do alojamento, determinamos também, se bem te lembras, a dos bens que eles poderão possuir. Glauco. Sim, lembro-me. Entendemos que não deviam possuir nada do que têm os guerreiros dos nossos dias, mas que, como atletas, guerreiros e soldados, receberão todos os anos dos outros cidadãos, como salário da sua guarda, o que é necessário à sua subsistência, pois devem zelar pela segurança, a sua própria e a do resto da cidade. Exatamente. Visto que já tratamos dessa questão, tentemos lembrar do ponto em que nos desviamos para que voltemos ao primeiro caminho. Glauco. Não vejo nisso dificuldade. Depois de teres esgotado o que diz respeito ao Estado, dizias quase o mesmo que agora, afirmando que achavas bom o Estado que acabavas de descrever e o homem que lhe era semelhante. E isso, ao que tudo indica, apesar de teres a capacidade de nos falar de um Estado e de um homem ainda mais belos. No entanto, tu acrescentaste que as outras formas de governo são falhas, uma vez que aquela é boa. Dessas outras formas, ao que me lembro, afirmaste haver 4 espécies dignas de atenção, e das quais importava ver os defeitos, assim como os dos homens que lhes são semelhantes, com o fito de que depois de tê-los analisado, e reconhecido qual o melhor e qual o pior, estivéssemos aptos a julgar se o melhor é o mais feliz e o pior o mais infeliz. Ou se não é assim, então, como eu indaguei quais seriam as 4 formas de governo, Polemarco e Adimanco interromperam-nos, e aí iniciaste a discussão que nos conduziu até este ponto. Sócrates. Lembras-te disso com muita clareza. Glauco. Assim, faz igual aos pugilistas, e concede-me outra vez a mesma posição, e tendo em vista que te faço a mesma questão, procura dizer o que estavas para responder. Sócrates. Farei, se o puder. Glauco. Desejo saber quais são as 4 formas de governo de que falavas. É fácil de satisfazer, pois que os governos a que me refiro são conhecidos. O primeiro, e muito elogiado, é o de Creta e da Lacedemônia. O segundo, que só se louva em segundo lugar, chama-se oligarquia. Trata-se de um governo repleto de vícios vários. Oposto a este vem, em seguida, a democracia. Por fim, vem a soberba tirania contrária a todos os outros e que é a 4ª e a última doença do Estado. Conheces acaso outro governo que se possa ordenar numa classe bem distinta? As monarquias hereditárias, os principados venais e governos que se lhes assemelham não são, em dada medida, senão formas intermediárias e encontram-se tanto entre os bárbaros como entre os gregos. Glauco. Realmente dizem que os há.
muitos e estranhos. Sócrates. Sabes que há tantas espécies de caráter como formas de governo? Ou pensas que essas formas provêm dos carvalhos e da rocha, e não dos costumes dos cidadãos que arrastam todo o resto para o lado que pendem? Glauco. Não podem originar-se senão daí. Sócrates. Portanto, se existem 5 espécies de cidades, o caráter da alma nos indivíduos será igualmente em número de 5. Glauco. Com toda a certeza. Sócrates. Analisamos anteriormente o que corresponde à aristocracia e afirmamos com razão que é bom e justo. Glauco. Sim. Isto posto, não convirá passar em revista os caráteres inferiores. Em primeiro lugar, o que gosta da vitória e da honra baseado no exemplo do governo da Lacedemônia. Em segundo, o oligárquico, o democrático e o tirânico. Depois de reconhecermos qual o mais injusto, oporemos este ao mais justo, e poderemos aí terminar nosso exame, e ver como a pura justiça e a pura injustiça agem respectivamente no que diz respeito à felicidade ou à infelicidade do indivíduo, para que siga o caminho da injustiça, se nos deixarmos convencer por Trasímaco, ou da justiça, se cedermos às razões que se manifestam a seu favor. Concordo plenamente. É assim que se deve proceder. Sócrates. E, já que começamos por examinar os costumes dos estados antes de analisarmos os dos particulares, sendo este método o mais claro, não devemos agora considerar, primeiro, o governo da honra, ao qual, como não tenho designação a dar-lhe, chamarei timocracia, e passar logo após ao exame do homem que se lhe assemelha, depois ao da oligarquia e do homem oligárquico, então lançar vistas para a democracia e o homem democrático, e por fim, em quarto lugar, considerar a cidade tirânica, depois a alma do tirânico, e procurar julgar com conhecimento de causa a indagação que nos propomos? Glauco. Isso seria agir com disciplina a essa análise e a esse julgamento. Sócrates. Tentemos, caro Glauco, explicar de que maneira se faz a transição da aristocracia para a timocracia. Não é uma verdade inconteste que toda Constituição se modifica de acordo com quem detém o poder, quando a discórdia graça entre os seus membros, e assim, enquanto está de acordo consigo mesma, por muito pequena que se mostre, é impossível abalá-la? Glauco. Assim me parece. Sócrates. Nesse caso, como a nossa cidade será abalada? Por onde se infiltrará entre os guardiões e os chefes a discórdia que cada um destes lançará contra o outro e contra si mesmo? Desejas que, como Homero, conjuremos as musas para que nos digam quem os impeliu à discórdia? Suponhamos que, brincando e se divertindo conosco, como com crianças, falam como se os seus discursos fossem sérios, no tom inflamado da tragédia. Glauco. Como assim? Sócrates. Mais ou menos desta forma. É difícil que um Estado constituído como o vosso venha a se alterar. Porém, como tudo que nasce é passível de corrupção, este sistema de governo não durará eternamente, mas dissolver-se-á. E aqui tens o modo. Há para as plantas enraizadas na terra e para os animais que vivem à sua superfície, ciclos de fecundidade ou de esterilidade, que afetam a alma e o corpo. Estes ciclos surgem quando as revoluções periódicas completam as circunferências dos círculos de cada espécie, e são curtas para as que têm uma vida curta, longas para as que têm uma vida longa. Pois bem, por muito sábios que sejam os chefes da cidade que vós educastes, não conseguirão nada pelo cálculo unido à experiência, quer suas gerações sejam boas ou não venham a existir. Estas coisas escaparão-lhes e farão filhos quando não o deveriam fazer. Para a raça divina, há um período que compreende um número perfeito.
De modo contrário, para a raça humana, é o primeiro número no qual os produtos das raízes pelos quadrados, abrangendo 3 distâncias e 4 limites, dos elementos que fazem a igualdade e a desigualdade, o crescente e o decrescente, estabelecem entre todas as coisas relações racionais. Desses elementos, agrupado ao número 5 e multiplicado 3 vezes, dá 2 harmonias, sendo uma expressa por um quadrado cujo lado é múltiplo de 100, e a outra por um retângulo construído por um lado sobre 100 quadrados das diagonais racionais de 5, diminuídos cada um de uma unidade, ou das diagonais irracionais, diminuídos de 2 unidades, e por outro lado sobre 100 cubos de 3. É este número geométrico total que determina os bons e os maus nascimentos, e quando os vossos guardiões, não o conhecendo, unirem moças e rapazes fora de propósito, os filhos que nascerão desses casamentos não serão favorecidos nem pela natureza, nem pela fortuna. Os seus antecessores colocarão os melhores à cabeça do governo, mas disso são indignos. Logo que assumirem os cargos de seus pais, passarão a menosprezá-los. Apesar de serem guardiões, não honrando como deveriam, primeiramente a música, em seguida a ginástica. Assim, tereis uma geração nova bem menos culta. Daí sairão chefes pouco capazes de zelar pelo Estado e que não sabem notar a diferença nem das raças de Exildo, nem das vossas raças de ouro, prata, bronze e feno. Deste modo, misturando-se o ferro com a prata e o bronze com o ouro, resultará destas misturas um defeito de conveniência, de regularidade e de harmonia, que, uma vez instaurado, engendra sempre a guerra e o ódio. É esta a origem que se deve atribuir à discórdia, em toda parte que se declarar. Glauco. Devemos reconhecer que as musas responderam bem. Sócrates. Certamente, visto que são musas. Glauco. E então, o que dizem elas além disso? Sócrates. Uma vez instaurada a divisão, as 2 raças de ferro e bronze aspiram a enriquecer e a adquirir posses de terras, casas, ouro e prata, ao passo que as raças de ouro e prata, sendo ricas por natureza, tendem para a virtude e a manter a antiga constituição. Depois de muitas violências e lutas, concorda-se em dividir as terras e ocupá-las, bem como as casas e aqueles por quem anteriormente zelavam como seus concidadãos, como homens livres e amigos, agora subjugam-nos, tratam-nos como periecos e servidores, e continuam eles a ocupar-se da guerra e da guarda dos outros. Sim, parece-me que é daí que se origina essa mudança. Aí está. Um tal governo não estará situado entre a aristocracia e a oligarquia? Estará, com certeza. Vês então como se fará a mudança? Mas qual será a sua forma? Não é evidente que deverá imitar, por um lado, a constituição anterior e, por outro, a oligarquia, mas que terá também alguma coisa que lhe será própria? Assim me parece. Pelo respeito aos chefes, pela aversão dos guerreiros à agricultura e às artes manuais e às outras profissões lucrativas, pela instituição das refeições em comum e a prática dos exercícios ginásticos e militares, por todos estes aspectos, não recordará a Constituição anterior? Sim. Mas o medo de nomear os sábios para as magistraturas, visto que aqueles que se terão não serão mais simples e firmes, mas de caráter dúbio, a inclinação para o caráter irascível e mais simples, moldado mais para a guerra do que para a paz, o hábito de ter sempre a arma à mão, a maior parte destes aspectos não lhe serão específicos? Sim. Tais homens serão cobiçosos de riquezas, como os cidadãos dos estados oligárquicos. Adorarão com paixão as ocultas, o ouro e a prata, porquanto terão armazéns e tesouros particulares, onde suas riquezas estarão escondidas, e também habitações protegidas por muros, verdadeiros ninhos privados, nos quais gastarão a larga com mulheres e com quem muito bem lhes apetecer. Eis aí uma grande verdade. Sócrates.
serão apegados às suas riquezas, porque as veneram e não as possuem às claras, e, por outro lado, pródigos com os bens dos outros, para satisfazerem as suas paixões. Se fartarão dos prazeres em segredo e, como crianças, aos olhares do pai, fugirão aos olhares da lei, em consequência de uma educação não baseada na persuasão, mas sim na violência, em que se desprezou a verdadeira musa, a da dialética e da filosofia, e se deu mais importância à ginástica do que à música. Glauco. E claramente é a descrição de um estado composto de bem e mal. Isso mesmo, é composto. Há nele um único aspecto que é nitidamente distinto, resultante do fato de nele predominar o elemento irascível, é a ambição e o amor das honrarias. Certamente. Aí estão a origem e o caráter deste governo. Fiz apenas um esboço, e não um retrato detalhado, porque só por este esboço podemos distinguir o homem mais justo do homem mais injusto. E, por outro lado, seria uma tarefa muitíssimo longa descrever, sem nada omitir, todas as constituições e todo o caráter. Tens razão. Sócrates. Agora, dize qual o homem que corresponde a este governo, como se compreende e qual é o seu caráter. Adimanto. Suponho que deve assemelhar-se a Glauco aqui presente, ao menos no que se refere à ambição. Sócrates. Talvez, mas ao que me parece, pelos aspectos que vou dizer, a sua natureza é diferente da de Glauco. Adimanto. Quais são eles? Sócrates. Tu deves ser mais presunçoso e mais avesso às musas, apesar de amá-las, alegrando-se em escutar, mas não sendo de maneira nenhuma orador. Para com os escravos, um homem assim, mostrar-se-á rígido, em vez de os desprezar, como faz aquele que recebeu uma boa educação. Será cordial para com os homens livres e muito submisso para com os magistrados. Desejoso de alcançar o mando e as horas, aspirará a isso não por eloquência nem por nenhum outro predicado do mesmo gênero, mas pelos seus feitos guerreiros e pelos talentos militares, e será um aficionado pela ginástica e pela caça. Adimanto. Este é o mesmo caráter que é similar a tal forma de governo. Sócrates. Um homem desse tipo poderá, durante a mocidade, desprezar as riquezas, mas com o correr dos anos, mais as amará, porque a sua natureza incita-o à avareza, e a sua virtude, privada do seu melhor guardião, não é pura. Adimanto. Qual é esse guardião? Sócrates. A razão aliada à música. Só ela, quando entranhada na alma, se mantém toda a vida como defensora da virtude. Adimanto. Boas falas. Sócrates. Assim é que o jovem ambicioso é a imagem do governo timoático. Adimanto. Com certeza. Sócrates. Origina-se mais ou menos do seguinte modo. Por vezes é o jovem filho de um homem de bem, habitante de uma cidade mal governada, que evita as honras, os cargos, os processos e todos os incômodos deste gênero e que aceita a mediocridade para tentar se ver livre de aborrecimentos. Adimanto. E como se origina? Sócrates. Primeiramente, ouve a mãe queixar-se por o marido não pertencer ao grupo dos governantes, o que a faz se sentir diminuída junto das mulheres. Por vê-lo desinteressado de enriquecer, não sabendo nem lutar nem usar a censura, quer em particular São nem de comerciante, nem de artesão, nem de cavaleiro, nem de soldado, sem outro título a não ser o de pobre e indigente. Adimanto. É verdade, a oligarquia é a primeira a ser atingida por esse mal. Sócrates. Não se pode evitar esta desordem nos governos deste gênero. Do contrário, uns não seriam excessivamente ricos e outros não estariam na mais completa miséria. É verdade. Repara também nisto. Esse homem, quando era rico e gastava os seus bens, era mais útil à cidade nas funções a que acabamos de nos referir, ou, embora se fazendo passar por um dos chefes, não era na realidade nem chefe nem servidor do Estado, mas apenas dissipador dos seus bens. Sim, e precisamente dessa forma, Sócrates. Não era mais que um dissipador. Poderemos então dizer desse homem que, como o zangão,
nasce numa célula para ser o flagelo da colmeia, e ele, também um zangão, nasce numa família para ser o flagelo da cidade? Tenho certeza disso. Mas não é verdade, Adimanto, que o Criador fez nascer sem ferrão todos os zangões alados, ao passo que, entre os zangões com 2 pés, se uns não têm ferrão, outros os têm, e terríveis. Pertencem à primeira classe os que morrem indigentes na velhice, à segunda, todos os que denominamos malfeitores. É a pura verdade. Fica claro, então, que em toda cidade onde vires pobres, se esconderão também ladrões, salteadores de templos e artesãos de todos os crimes dessa espécie. Fica claro? Ora, não vês mendigos nas cidades oligárquicas? Com exceção dos chefes, quase todos os cidadãos o são. Não devemos acreditar, dessa forma, que há nas cidades muitos malfeitores providos de ferrões, que as autoridades contêm deliberadamente pela força? Devemos crer com efeito. E não diremos que a ignorância, a má educação e a forma de governo que fazem com que surjam aí pessoas de tal espécie? Sim, diremos. Este é, pois, o caráter da cidade oligárquica, e aí estão os seus vícios. E talvez haja mais. Assim creio. Mas vamos considerar terminado o quadro dessa constituição, a que chamamos oligarquia, onde o censo faz os magistrados. Agora, analisemos o homem que lhe corresponde, como se forma e qual o seu caráter. Concordo. Não é justamente deste modo que ele passa do espírito timoático ao oligárquico? Como? O filho do timoático começa por imitar o pai e a seguir os seus passos, mas depois, quando vê despedaçar-se subitamente contra o Estado como contra um rochedo, e depois de ter dilapidado a riqueza, e se ter dissipado a si mesmo à frente de um exército ou no exercício de uma alta função, cair diante de um tribunal, ultrajado por delatores, condenado à morte, ao exílio ou à perda da honra e de todos os bens? Isso é comum. Ora, ao ver essas desgraças, meu amigo, e ao compartilhá-las, estando despojado do patrimônio e tendo receio por sua própria pessoa, penso que logo derruba do trono que lhes tinha erguido na alma a ambição e a soberba. Então, humilhado pela sua pobreza, volta-se para o negócio e, de pouco a pouco, à custa de muito trabalho e fazendo economias, junta haveres. Não acha que então colocará neste trono interior o espírito de cupidez e de avareza que o fará, dele, no seu íntimo, o grande rei, cingindo-o com a fiara, o colar e a cimitarra? Acho. Então o espírito racional e corajoso deita-os ao chão, suponho eu, de um e outro lado desse rei, e, aí, tendo-os reduzido a escravos, não permite que o primeiro tenha outros pontos de interesse e pesquisa que não sejam os meios de aumentar a sua fortuna, que o segundo o admire e honre outra coisa que não seja a riqueza e os ricos, e põe a sua dignidade em algo diferente da possessão de grandes bens e do meio de consegui-lo. Não há outra estrada por onde um homem possa passar com mais rapidez e com mais segurança da ambição à avareza. Então podemos dizer que esse homem é um oligarca? Com certeza, no momento em que se deu a mudança, era ele semelhante à constituição de que teve origem a oligarquia. Então vejamos se assemelha a esta. Então vejamos. Sócrates. Primeiramente, não te parece que se lhe assemelha pelo enorme caso que faz da fortuna? Adimanto. Parece-me. Sócrates. Além do mais, se lhe assemelha pelo espírito poupador e astucioso, que satisfaz unicamente os seus desejos prementes, privando-os de qualquer outro gasto e dominando os outros anseios que considera frívolos. Adimanto. Não é mais que a verdade. Sócrates. E um indivíduo sórdido, que faz dinheiro de tudo e só pensa em acumular, é, por fim, um desses homens que a multidão ovaciona. Mas um tal indivíduo não é semelhante ao governo oligárquico? Adimanto. Assim me parece, pois que como esse governo honra mais que tudo as riquezas. Sócrates. Tenho para mim que esse homem não pensou muito em instruir-se. Adimanto. Parece que não. Caso contrário, não teria aceitado um cego para guiar o coro dos seus desejos, e não o teria na mais alta conta. Sócrates. Muito bem, mas considera o que te digo. Não diremos que a falta de instrução fez nascer nele desejos da natureza do zangão, uns mendigos, outros malfeitores,
que dominam pela força os seus maus pendores? Admanto. Sim, com certeza. Sócrates. Sabes tu onde deves fixar o olhar para descobrires o malefício desses desejos? Onde? Sócrates. Olha para ele quando é encarregado de uma tutela ou de qualquer outro encargo, onde terá toda a liberdade de agir mal. Muito bem. E isso não põe em evidência que nos outros mistérios, onde é avaliado por uma aparência de justiça, contém seus maus pendores por um tipo de violência sensata, não fazendo-os crer que é preferível não lhe ceder, nem acalmando-os por meio da razão, mas vigiando-os devido à obrigação e ao medo, dado que treme por seus haveres. Indubitavelmente. Sócrates. Por Zeus, meu amigo, quando se tratar de gastar os bens alheios, encontrarás nessas pessoas desejos que se aparentam com o caráter do zangão. Admanto. É assim que parece. Um homem desses não estará livre da revolta interior, não será uno, mas duplo, e quase sempre os seus melhores pendores dominarão os piores. Exato. Sócrates. Penso que por isso terá um exterior mais digno que muitos outros, mas a verdadeira virtude da alma una e harmoniosa se apartará dele. Também penso o mesmo. Está claro para mim que este parcimonioso, este homem de negócios, se situa junto da cidade oligárquica em virtude da sua semelhança com ela. De modo algum. Parece-me que agora devemos estudar a democracia, como se forma e qual é sua origem, para conhecermos o caráter do homem que lhe assemelha e fazê-lo comparecer em juízo. Sim, devemos seguir esse caminho. Sócrates. Pois bem, não é por efeito da insaciável cobiça do indivíduo de possuir os bens e de tornar-se tão rico quanto possível que se passa da oligarquia para a democracia? Como dizes? Os chefes, nesse regime, devem a sua autoridade aos grandes bens que possuem. Dessa forma, recusar-se-ão a fazer uma lei para reprimir a libertinagem dos jovens e a dissipação de seu patrimônio, visto que têm a intenção de comprá-lo ou de consegui-lo pela usura, para se tornarem ainda mais ricos e poderosos. Admanto. Sem dúvida, é isso. Sócrates. Então não fica claro que, num Estado, os cidadãos não podem honrar a riqueza e, ao mesmo tempo, adquirir a temperança conveniente, mas que são obrigados a renunciar a uma ou a outra? Admanto. Fica claro. Sócrates. Desse modo, nas oligarquias, os chefes, pela sua negligência e as facilidades que concedem à libertinagem, reduzem por vezes à indigência homens nobres. Admanto. É verdade. Sócrates. E, ao que me parece, assim temos estabelecidos nas cidades as pessoas providas de ferrões e bem armadas, umas atoladas em dívidas, outras em infâmia, outras ainda nas duas coisas ao mesmo tempo, e cheias de ódio por aqueles que adquiriram os seus bens, conspiram contra eles e contra o resto dos cidadãos. Esses desejam vivamente a revolução. Admanto. Realmente. Sócrates. Porém, os usurários seguem de cabeça baixa, sem parecerem ver as suas vítimas. Prejudicam com o seu dinheiro quem quer que lhes dê oportunidade para isso entre os cidadãos, e ao mesmo tempo que multiplicam os juros do seu capital, fazem multiplicar na cidade a raça do zangão e do mendigo. Admanto. E poderia ser de outro modo? Sócrates. Vê que não desejam de modo algum pôr fim a essa crueldade, impedindo os particulares de disporem arbitrariamente dos seus bens, nem fazendo uma lei que suprima tais abusos. Admanto. Qual seria essa lei? Uma que se serviria de alternativa para outra contra os dissipadores e que obrigaria os cidadãos à honestidade. Se o legislador estabelecesse que as transações voluntárias se fizessem, em geral, com o risco daquele que empresta, a imprudência seria menor na cidade e ver-se-iam menos desses males a que nos referíamos há pouco. Admanto. Muito menos, é cedo. Sócrates.
Ao passo que, hoje, pelo seu comportamento, os governantes reduzem os governados a esta triste situação. E, no que diz respeito a eles próprios e aos seus descendentes, não é verdade que estes jovens são dissolutos, fracos para os exercícios físicos e intelectuais, indolentes e incapazes de resistir quer ao prazer, quer ao desgosto? Adimanto. Estou inteiramente de acordo. Sócrates. E eles próprios, com o único fito de enriquecer e desprezando todo o resto, inquietar-se-ão mais com a virtude do que os pobres? Adimanto. Não. Pois bem, com tais disposições, quando os governantes e os governados se encontram, em viagem ou em qualquer outra circunstância, numa embaixada, no exército, em mar ou em terra, e se analisam mutuamente nas ocasiões de perigo, não são os pobres que são desprezados pelos ricos? No mais das vezes, ao contrário. Quando um pobre esquálido e queimado de sol se vê na refrega ao lado de um rico alimentado à sombra e com o corpo carregado de gordura, e o encontra ofegante e embaraçado, não crês que diz para si mesmo que esses homens não devem as suas riquezas senão à covardia dos pobres? E quando estes se encontram entre si, não dizem uns aos outros: estes homens estão à nossa mercê porque de nada servem. Adimanto. Tenho absoluta certeza de que pensam e falam desse modo. Sócrates. Então, como é suficiente para um corpo débil um pequeno choque externo para que fique doente, como às vezes até a desordem se manifesta nele sem causa exterior, não é certo também que uma cidade, numa situação semelhante, é atingida pelo mal e destrói a si mesma por um pretexto qualquer, sendo que um dos partidos terá pedido auxílio a um Estado oligárquico ou democrático? E às vezes, a própria discórdia não chega a se disseminar sem intervenção de fora? Adimanto. Sim, é certo. Sócrates. Pois, a meu ver, a democracia surge quando os pobres, tendo vencido os ricos, eliminam uns, expulsam outros e dividem por igual com os que ficam o governo e os cargos públicos. E devo dizer, na maior parte das vezes, estes cargos são atribuídos por sorteio. Adimanto. É assim mesmo, Sócrates, que se institui a democracia, quer por caminhadas armadas, quer pelo medo que obriga os ricos a fugirem. Sócrates. Então analisemos de que modo esses indivíduos administram e o que pode ser uma tal constituição. Assim, é evidente que o homem que se lhe assemelha nos mostrará as características do homem democrático. Adimanto. Evidente. Sócrates. Em primeiro lugar, não são eles livres? A cidade não é sobejamente livre? E de linguagem sincera, e se pode fazer o que se quer? Adimanto. Ao menos é isso que se diz? Sócrates. Desse modo, fica claro que em todo lugar onde tal liberdade impera, cada um organiza a sua vida como melhor lhe convém. Adimanto. Sim, fica claro. Sócrates. Encontraremos, segundo suponho, homens de toda espécie nesse governo, mais do que em qualquer outro. Como não? Sócrates. Então é provável que seja o mais belo de todos. Como um traje colorido que ostenta toda a gama das tonalidades, oferecendo toda a variedade dos caracteres, poderá parecer de uma beleza irrepreensível. E talvez muita gente, semelhante às crianças e mulheres que admiram as miscelâneas de cores, decida que é o mais belo. Com certeza. E é aí, bem-aventurado amigo, onde é cômodo procurar uma constituição. Por quê? Porque aí estão todas elas, graças à liberdade reinante, e parece que quem pretende fundar uma cidade, o que fazíamos há pouco, é obrigado a dirigir-se a um Estado democrático, como a um bazar de constituições, para escolher a que prefere e, a partir desse modelo, realizar em seguida o seu projeto. É bastante provável que não lhe faltem modelos. Sócrates.
Nesse estado não há a obrigação de mandar se não se for capaz de tal, nem a obedecer se não se quiser, assim como a fazer a guerra quando os outros a fazem, nem a ficar em paz quando os outros ficam, se não se pretender a paz. No entanto, mesmo que a lei proíba ser magistrado ou juiz, isso não evita que se possam exercer essas funções se se desejar. À primeira vista, não é uma condição divina e deliciosa? Adimanto. Talvez à primeira vista. Pois bem, a mansidão das democracias para com certos condenados não é elegante? Não viste ainda num governo desta natureza homens feridos por uma sentença de morte ou de exílio continuarem na sua pátria e circularem em público? O condenado, como se ninguém se preocupasse com ele nem o visse, passeia como um herói invisível. Adimanto. Tenho visto muitos assim. Sócrates. E o espírito indulgente e que não se atenha a questiúnculas deste governo, mas sim cheio de desprezo pelas máximas que enunciamos com tanto respeito ao lançarmos as bases de nossa cidade, quando dizíamos que, a não ser que fosse dotado de excelente caráter, ninguém poderia tornar-se homem de bem se, desde a infância, não tivesse brincado no meio das coisas belas e cultivado tudo o que é belo? Com que soberba um tal espírito, calcando aos pés todos estes princípios, despreza preocupar-se com os trabalhos em que se formou o homem político, mas honra-o se afirmar apenas a sua benevolência para com o povo? Adimanto. É um espírito muito generoso, sem dúvida. Tais são as vantagens da democracia com outras semelhantes. É esse, como vês, um governo agradável, anárquico e variado, que dispensa uma espécie de igualdade tanto ao que é desigual como ao que é igual. Adimanto. Não dizes nada que não seja conhecido de todos. Sócrates. Considera agora o homem que lhe é semelhante, ou antes, não devemos examinar como fizemos para o governo, de que maneira se origina? Adimanto. Sim, é claro. Por exemplo, julgo eu que o filho de um homem parcimonioso e oligárquico foi educado pelo seu pai à maneira deste último. Sem dúvida. Imagino então que, semelhante ao pai, dominará os desejos que o impelem para o esbanjamento e são espíritos de ganho, desejos a que chamamos supérfluos. Adimanto. Concordo contigo. Mas não seria bom que, para evitar toda a obscuridade em nossa discussão, definíssemos primeiramente os desejos necessários e os desejos supérfluos? Adimanto. Sim, em efeito. Então, não é com razão que chamamos necessários aos que não podemos rejeitar e a todos aqueles que nos convém satisfazer, pois que estas duas espécies de desejos são necessidades naturais. Não é assim? Adimanto. Sem dúvida. Então, é justo, pois, que consideremos estes desejos necessários. Sim, mas aqueles de que podemos nos desfazer a tempo, cuja presença, além disso, não produz nenhum bem, e os que fazem mal, se chamarmos a todos estes desejos supérfluos, não estaremos a dar-lhes a qualificação adequada? Adimanto. Sim, estaremos. Então, vamos ver um exemplo de cada um para enquadrá-los numa forma geral. Adimanto. Sim, vejamos. Então, o desejo de comer, este desejo da alimentação simples e dos temperos, não é necessário na medida em que a saúde e a conservação das forças o exigem? Adimanto. Penso que assim seja. Então, o desejo da alimentação é necessário por duas razões. Porque é útil e porque não é possível manter-se vivo sem o satisfazer. Adimanto. Assim é. Então, e o dos temperos também, na medida em que contribui para a conservação das forças. Adimanto. Realmente. Então, mas não devemos considerar supérfluo o desejo que vai além e incide sobre pratos mais requintados e que, reprimido desde a infância pela educação,
pode desaparecer na maioria dos homens, tornando-se prejudicial ao corpo e não menos prejudicial à alma, no aspecto da prudência e da temperança? Admanto, certamente. Então, diremos que esses são desejos dissipados e os outros proveitosos porque nos tornam capazes. Admanto, sem dúvida. Então, não diremos o mesmo dos desejos amorosos e dos demais? Exatamente. Bem, aquele a quem há instantes chamávamos zangão é o homem cheio de paixões e vontades, governado pelos desejos supérfluos, e aquele homem que é governado pelos desejos necessários é o parcimonioso e oligárquico. Com certeza. Voltemos agora a explicar como um oligarca se faz democrata. Parece-me que, na maior parte das vezes, se passa da maneira seguinte. Como? Quando um jovem, como dissemos atrás, criado na ignorância e na parcimônia, provou o mel dos zangões e se viu na companhia desses insetos ardentes e terríveis, que podem proporcionar-lhe prazeres de toda a espécie, infinitamente diversificados e matizados, então crê que o seu governo interior começa a passar da oligarquia à democracia. É forçoso que seja dessa forma. Então, como o Estado mudou de forma quando um dos partidos foi socorrido de fora por aliados de um partido semelhante, de igual modo, o jovem não muda de costumes quando alguns dos seus desejos são socorridos de fora por desejos da mesma família e da mesma natureza? Indubitavelmente. E se, como suponho, os seus sentimentos oligárquicos receberem de uma aliança qualquer auxílio contrário, sob a forma das advertências e repremendas do pai ou dos parentes, então nascerão nele a revolta, a oposição interna e a guerra. Certamente. Suponho também que, por vezes, a facção democrática tenha cedido à oligárquica. Aí, então, ao surgir na alma do jovem uma espécie de pudor, alguns desejos foram destruídos, outros expulsos, e a ordem, assim, ficou restabelecida. Com efeito, às vezes isso é possível. Mas, não tendo sabido o pai educar o filho, os desejos assemelhados aos que foram expulsos, uma vez alimentados secretamente, multiplicaram-se e fortificaram-se. Sim, isso costuma acontecer. Arrastaram-no então para as mesmas companhias e deste comércio clandestino geraram uma multidão de outros desejos. Com certeza. Por fim, imagino eu, ocuparam a acrópole da alma do jovem, tendo-a sentido vazia, de ciência, de hábitos nobres e princípios verdadeiros, que são certamente os melhores guardiões e protetores da razão nos humanos amados pelos deuses. São mesmo os melhores. Então acorreram máximas, opiniões falsas e presunçosas e tomaram posse do seu lugar. É mesmo exato. Pois bem, o jovem, tendo regressado para junto dos lotófagos, instala-se abertamente no meio deles, e se da parte dos seus parentes algum auxílio chega ao partido contrário, que é a parte melhor da sua alma, essas presunçosas máximas fecham nele a fortaleza real e não deixam entrar nem esse reforço, nem a embaixada dos conselhos salutares que lhe dirigem sábios anciãos. E são estas máximas que o arrebatam no combate. Então, tratando o pudor de imbecilidade, repelem-no e exilam-no vergonhosamente. Chamando a moderação covardia, ridicularizam-na e expulsam-na, e fazendo passar a moderação e o comedimento nas despesas por rusticidade e baixeza. Põe-nos fora, secundadas em tudo isso por uma multidão de desejos inúteis. É a mais pura verdade. Após terem esvaziado e purificado destas virtudes a alma do jovem que tem em seu poder, como que para iniciá-lo nos grandes mistérios, introduzem nela com muito brilho, seguidas de um numeroso coro e coroadas, a insolência, a anarquia, a licenciosidade, a impudência, que louvam e decoram com belos nomes:
chamando nobre educação a insolência, liberdade à anarquia, magnificência ao deboche, coragem à impudência. Não é assim que um jovem habituado a satisfazer apenas os desejos necessários acaba passando da liberdade à dissolução, emancipando os desejos supérfluos e perniciosos e dando-lhes livre curso? Sim, isso está claro. E como vive a partir daí? Julgo que não dispensa menos dinheiro, esforços e tempo para os prazeres supérfluos do que para os necessários. E se é bastante feliz para não levar a sua loucura dionisíaca demasiado longe, mais avançado em idade, uma vez tendo ultrapassado o perigo do tumulto, acolhe uma parte dos sentimentos banidos e não se entrega por inteiro aos que os tinham suplantado. Estabelece uma espécie de igualdade entre os prazeres, confiando o comando da sua alma àquele que se apresenta como se lhe fosse oferecido pela sorte, até que seja saciado, e depois a outro. Não menospreza nenhum, mas trata-os em pé de igualdade. É verdade. Sócrates. No entanto, em vão alguém virá lhe dizer que certos prazeres derivam de desejos belos e honestos, e outros de desejos proibidos, que é preciso procurar e honrar os primeiros, reprimir e domar os segundos. Ele responde a tudo isto com sinais de incredulidade e defende que todos os prazeres são da mesma natureza e se deve estimá-los igualmente. Adimanto. Na disposição de espírito em que se encontra, terá de agir desse modo. Sócrates. Vive assim dia após dia e abandona-se ao desejo que se apresenta. Hoje embriaga-se ao som da flauta. Amanhã beberá água pura e jejuará. Ora se exercita na ginástica, ora se entrega ao ócio e não se preocupa com nada. Ora parece dedicado na filosofia. Muitas vezes ocupa-se de política e, saltando para a tribuna, diz ou faz o que lhe passa pela cabeça. Sucede-lhe entusiasmar-se pela gente de guerra, e ei-lo que se torna guerreiro. Interessa-se pelo comércio, e ei-lo que se lança nos negócios. A sua vida não conhece nem ordem, nem necessidade, mas considera-a agradável, livre, feliz e se mantém fiel a ela. Adimanto. Descreveste com perfeição a vida de um amigo da igualdade. Sócrates. Creio que ele reúne todas as espécies de traços e caracteres, e que é realmente o homem matizado que corresponde à cidade democrática. Por isso, muitas pessoas de ambos os sexos invejam o seu estilo de existência, em que se encontra a maior parte dos modelos de governos e costumes. Adimanto. Compreendo. Sócrates. Pois que? Classifiquemos este homem em face da democracia, visto que foi com razão que o denominamos democrático. Adimanto. Sim, façamo-lo. Sócrates. Resta-nos agora estudar a mais bela forma de governo e o mais belo caráter. Quero dizer, a tirania e o tirano. Adimanto. Perfeitamente. Sócrates. Vejamos, meu caro amigo, sob que aspectos se apresenta a tirania, dado que, quanto à sua origem, é quase evidente que se origina da democracia. Adimanto. É claro. Sócrates. Desse modo, afirmo que a passagem da democracia à tirania se faz da mesma maneira que a da oligarquia à democracia. Adimanto. Como? Sócrates. O que ela se propunha e que deu origem à oligarquia era a riqueza, não era? Adimanto. Sim, era isso. Sócrates. Dissemos que a paixão insaciável da riqueza e a indiferença que ela inspira por todo o resto é que perderam este governo. É verdade. Sócrates. Sendo assim, diz, não é o desejo insaciável daquilo que a democracia considera o seu bem supremo que a perde? Adimanto. E que bem é esse? Sócrates. A liberdade. Com efeito, num Estado democrático, ouvirás dizer que é o mais belo de todos os bens,
motivo porque um homem nascido livre só poderá habitar nessa cidade. Adimanto. Sim, é isso que se ouve muitas vezes. Sócrates. O que eu ia dizer há pouco não é o desejo insaciável desse bem e a indiferença por todo o resto que muda este governo e o obriga a recorrer à tirania? Adimanto. Como? Sócrates. Quando um Estado democrático sedento de liberdade passa a ser dominado por maus chefes que fazem com que ele se embriague com esse vinho puro para além de toda a decência, então, se os seus magistrados não se mostram inteiramente dóceis e não lhe concedem um alto grau de liberdade, ele os castiga, acusando-os de serem criminosos e oligarcas. Adimanto. É isso mesmo que ele faz. Sócrates. E ridiculariza os que obedecem aos magistrados e os trata de homens servis e sem valor. Por outro lado, louva e honra em particular e em público os governantes que parecem ser governados e os governados que parecem ser governantes. Não é inevitável que num estado assim o espírito de liberdade se estenda a tudo? Adimanto. Claro, como não? Sócrates. E que penetre, Adimanto, no interior das famílias e que, por último, a anarquia se transmita até os próprios animais? Adimanto. O que quer dizer? Sócrates. Que o pai se habitua a tratar o filho como seu igual e a temer os filhos dele, que o filho se assemelha ao pai e não respeita nem teme os pais porque quer ser livre, que o meteco se torna igual ao cidadão, o cidadão ao meteco, e do mesmo modo todo estrangeiro. Adimanto. Na verdade, é assim. Sócrates. Aqui tens o que acontece e outros pequenos abusos. O mestre receia os discípulos e lisonjeia-os. Os discípulos fazem pouco caso dos mestres e dos pedagogos. De modo geral, os jovens imitam os mais velhos e disputam com eles em palavras e ações. Os idosos, por seu lado, sujeitam-se às maneiras dos jovens e mostram-se cheios de gentileza e petulância, imitando a juventude, com medo de serem considerados enfadonhos e despóticos. Adimanto. E assim, realmente. Sócrates. Mas, meu caro, o limite extremo do excesso de liberdade que um tal Estado oferece é atingido quando as pessoas dos dois sexos que se compram como escravos não são menos livres do que aqueles que as compraram. E quase nos esquecíamos de dizer até onde vão a igualdade e a liberdade nas relações entre os homens e as mulheres. Adimanto. Mas por que não havemos de dizer, segundo a expressão de Ésquilo, o que tínhamos na ponta da língua? Sócrates. Está certo, e é isso que faço. Até que ponto os animais domesticados pelos homens são aqui mais livres do que em outra parte é coisa que custa a acreditar quando se não a viu. Na verdade, como diz o provérbio, as cadelas comportam-se aí como as donas. Os cavalos e burros, habituados a uma marcha livre e altiva, atropelam todos os que encontram no caminho quando estes não lhes cedem a vez. E o mesmo sucede com o resto, tudo transborda de liberdade. Adimanto. Estás a relatar-me o meu próprio sonho, visto que é rara a vez que isso não me aconteça quando vou ao campo. Sócrates. Bem, vês o resultado de todos esses abusos acumulados? Compreendes que tornam a alma dos cidadãos tão melindrosa que, à mínima aparência de opressão, estes se endiviam e revoltam? E acabam, como sabe, por não se importar com as leis escritas ou não escritas, para que não venham a ter nenhum senhor? Sei disso muitíssimo bem. Pois então, meu amigo, é este governo tão belo e arrogante que dá origem à tirania, pelo menos a meu ver. Arrogante, com efeito. Mas o que acontece em seguida? O mesmo mal que, tendo se desenvolvido na oligarquia, causou a sua ruína, desenvolve-se aqui com mais amplitude e força, devido ao desregramento geral, e reduz a democracia à escravidão, porque é certo que todo o excesso costuma provocar uma viva reação nas estações, nas plantas, nos nossos corpos e nos governos, mais do que em qualquer outra coisa.
É natural que seja assim. Desse modo, o excesso de liberdade conduz a um excesso de servidão, tanto no indivíduo quanto no Estado. É o que me parece. Verdadeiramente, a tirania não se originou de nenhum outro governo senão da democracia, seguindo-se a liberdade extrema, penso eu, uma extrema e cruel servidão. Concordo. Mas creio que não era isso que tu me perguntavas. Quer saber que mal é esse comum à oligarquia e à democracia que reduz a última à escravidão? É isso. Seja, entendia por isso essa raça de homens ociosos e dissipadores, uns mais corajosos, que vão à frente, outros mais covardes, que os seguem. Comparamo-los a zangões, os primeiros munidos de ferrão, os segundos desprovidos dele. É com justiça. Vê, quando estas duas espécies de homens aparecem num corpo político, perturbam-no totalmente como fazem a fleuma e a bilis no corpo humano. É preciso que o sábio legislador, no papel de médico do Estado, se acautele previamente, tal como o prudente apicultor, em primeiro lugar, para impedir que elas aí nasçam, ou, se não o conseguir, para suprimi-las com os próprios alvéolos. Sim, por Zeus, é isso mesmo o que deve ser feito. Agora sigamos esse processo para vermos mais claramente o que procuramos. Qual? Dividamos em pensamento uma cidade democrática em 3 classes, tal como é na realidade. A primeira é essa casta que, em consequência do desregramento público, não se desenvolve menos do que na oligarquia. Adimanto. Assim é, Sócrates, com a diferença de que é muito mais ardente nesta última. Adimanto. Por quê? Sócrates. Na oligarquia, já que é desprovida de crédito e mantida à margem do poder, fica inativa e não ganha poder. Na democracia, pelo contrário, é ela que governa quase com exclusividade. Os mais ousados do grupo falam e atuam. Os demais, sentados perto da tribuna, se intimidam e fecham a boca ao contraditor, de modo que, num tal governo, todos os assuntos são regulados por eles, com exceção de um pequeno número. Adimanto. E isso? Sócrates. Há também uma outra classe que se distingue sempre da multidão. Adimanto. Qual é? Sócrates. Como toda a gente trabalha para enriquecer, os que são naturalmente mais disciplinados tornam-se, em geral, os mais ricos. Adimanto. E é o que parece. Sócrates. E aí suponho que há mel em abundância para os zangões, e que é mais fácil de extrair. Adimanto. É verdade, afinal, como se poderia tirá-lo daqueles que pouco têm? Sócrates. Por esse motivo, é a esses ricos que se dá o nome de erva de zangões. Adimanto. Parece-me que sim. Sócrates. A terceira classe é o povo, todos os que trabalham com as mãos e os que são estranhos aos negócios e não possuem quase nada. Numa democracia, esta classe é a mais numerosa e a mais poderosa, quando está unida. Adimanto. É verdade, mas não se dispõe muito à união, a menos que lhe caiba uma parte de mel. Sócrates. Por isso mesmo, cabe-lhe sempre algum, na medida em que os chefes podem se apoderar da fortuna dos possuidores e distribuí-la pelo povo, embora guardando para eles a maior e melhor parte. Adimanto. Sem dúvida é assim que recebe alguma coisa. Sócrates. No entanto, os ricos despojados são, penso, obrigados a defender-se. Falam ao povo e servem-se de todos os meios ao seu alcance. Adimanto. Sem dúvida é assim. Sócrates. Os demais, por sua vez, acusam-nos de, embora não desejem a revolução, conspirarem contra o povo e de serem oligarcas. Adimanto. Com efeito. Sócrates. Quando veem que o povo, não por má vontade, mas por ignorância e porque é enganado pelos seus caluniadores,
tenta prejudicá-los, então, quer queiram, quer não, tornam-se verdadeiros oligarcas, e isso não se faz de sua livre e espontânea vontade. Uma vez mais, é o zangão que provoca este mal, picando-os. Adimanto. É isso. Sócrates. Vêm daí perseguições, processos e lutas entre uns e outros. Adimanto. Sem dúvida nenhuma. Sócrates. Agora, o povo não tem o costume invariável de pôr à sua frente um homem cujo poder alimenta e engrandece? Adimanto. Com efeito, tem esse costume. Sócrates. Então, é claro que se o tirano surge em alguma parte, é na raiz desse protetor, e não em alguma outra que fixa o seu caule. Adimanto. Está claro e evidente. Sócrates. Mas onde começa a transformação do protetor em tirano? Não é, com certeza, quando se põe a fazer o que se relata na fábula do templo de Zeus Liceano na Arcádia? O que diz a fábula? Sócrates. Que aquele que comeu entranhas humanas, cortadas em pedaços com as de outras vítimas, se transforma inevitavelmente em lobo. Nunca ouviste isto? Adimanto. Ouvi. Sócrates. Do mesmo modo, quando o chefe do povo, seguro da obediência inconteste da multidão, não sabe abster-se do sangue dos homens da sua tribo, mas, acusando-os injustamente, como é costume dos seus iguais, e levando-os até os tribunais, se mancha de crimes mandando tirar-lhes a vida, quando, com uma língua e uma boca ímpias, prova o sangue da sua família, exila e mata, deixando ao mesmo tempo entrever a supressão das dívidas e uma nova partilha das terras, então, um tal homem não deve necessariamente, e como por uma lei do destino, morrer à mão dos seus inimigos, ou tornar-se um tirano, e de homem se transformar em lobo. Adimanto. É forçoso, com certeza. Sócrates. Aqui está o homem que fomenta a revolta contra os ricos. Adimanto. Sim. Sócrates. Pois bem, se depois de ter sido expulso, ele ainda voltar, apesar dos seus inimigos, não será um tirano completo? Adimanto. É evidente que sim. Sócrates. Porém, se os ricos não podem expulsá-lo, nem provocar a sua morte indispondindo-o contra o povo, buscam fazê-lo perecer em segredo, por morte violenta. Adimanto. Sim, isso costuma acontecer. Sócrates. E é nesse ponto que todos os ambiciosos inventam o famoso pedido do tirano, que consiste em solicitar ao povo guardas de corpo para lhe conservar o seu protetor. Adimanto. E o povo aceita, porque, se bem receie para o seu protetor, possui muita confiança em si mesmo. Sócrates. Com efeito, assim é. Adimanto. Sem dúvida. Sócrates. Mas quando um homem rico, e por isso suspeito de ser o inimigo do povo, percebe tal coisa, aí, meu amigo, toma o partido que o oráculo aconselhava a Creso, e, ao longo do ermo de leito pedregoso, foge, não se importando que lhe chamem covarde. Adimanto. E assim não recearia essa censura 2 vezes. Sócrates. Se o apanham em fuga, suponho que é condenado à morte. Adimanto. Inevitavelmente. Quanto a esse protetor do povo, é evidente que não jaz em terra ocupando com o seu grande corpo um grande espaço. Ao contrário, depois de ter abatido um grande número de rivais, sobe para o carro da cidade e de protetor transforma-se em tirano completo. Adimanto. Era de se esperar essa atitude. Sócrates. Vejamos agora a felicidade deste homem e da cidade onde se formou semelhante mortal. Adimanto. Muito bem. Sócrates. Nos primeiros dias,
sorri e acolhe bem todos os que encontra. Declara que não é um tirano. Promete muito em particular e em público. Adia dívidos, distribui terras pelo povo e pelos seus prediletos, e finge ser bom e amável para com todos. Não costuma ser assim? Admanto. Forçosamente. Sócrates. No entanto, depois de se desembaraçar dos seus inimigos do exterior, reconciliando-se com uns, arruinando os outros, e ao se sentir tranquilo deste lado, começa sempre por provocar guerras, para que o povo tenha necessidade de um chefe. Admanto. E bem assim. E também para que os cidadãos, empobrecidos pelos impostos, sejam obrigados a pensar nas suas necessidades cotidianas e conspirem menos contra ele. Admanto. É evidente. E ocorre que, se alguns têm o espírito demasiado livre para lhe permitirem comandar, encontra na guerra, creio eu, um pretexto para se ver livre deles, entregando-os aos golpes do inimigo. Por todas estas razões, é inevitável que um tirano suscite sempre a guerra. Admanto. É natural. Mas ao fazê-lo, torna-se cada vez mais odioso aos cidadãos. Como ser diferente? E não acontece que, entre aqueles que contribuíram para sua elevação, alguns falem livremente, quer diante dele, quer entre eles próprios, e critiquem o que se passa? Pelo menos os mais corajosos? Sim, é necessário, desse modo, que o tirano os elimine se quiser continuar a ser o chefe, e acabe por não deixar, tanto entre os seus amigos como entre os seus inimigos, nenhum homem de algum valor. É evidente. Com o olhar arguto, deve distinguir os que têm coragem, grandeza de alma, prudência, riquezas, e a sua felicidade é tanta que se vê forçado, quer queira, quer não, a declarar guerra a todos e preparar-lhes armadilhas, até que consiga depurar o Estado. Linda maneira de depurá-lo. Sim, é o oposto da que utilizam os médicos para curar o corpo. Estes últimos fazem desaparecer o que há de mal e deixam o que há de bom. O tirano faz o contrário. Será obrigado a isso se quiser conservar o poder. Então ele se vê ligado por uma bem-aventurada necessidade que o obriga a viver com gente desprezível ou a renunciar à vida. É essa mesma a sua situação. Vê, não é verdade, que quanto mais odioso se tornar aos cidadãos pelo seu agir, mais necessidade terá de uma guarda numerosa e fiel? Sem dúvida alguma. Mas quais serão esses soldados fiéis? De onde os mandará vir? De livre vontade, muitos correrão até ele se lhes pagar. Com que? Parece-me que te referes a zangões estrangeiros e de todas as espécies. Acertaste, Sócrates. E da sua própria cidade, acaso não pretenderá, Admanto, o quê? Tirar os escravos aos cidadãos e, depois de os ter libertado, fazê-los entrar para o seu exército? Mas é claro, e serão estes os seus soldados mais fiéis. Com efeito, segundo o que dizes, é bem acertada a situação do tirano, se fizer de tais homens amigos e confidentes, depois de ter feito morrer os primeiros. E, ao meu ver, não poderia fazer outros. Sócrates. Portanto, esses companheiros admiram-no e os novos cidadãos vivem na sua companhia, mas a gente honrada odeia-o e evita-o, não lhe parece? Admanto. E como pode ser de outro modo? Sócrates. Não é sem razão que a tragédia costuma ser vista como uma arte de sabedoria, e Eurípides um mestre extraordinário nesta arte. Por quê? Porque enunciou esta máxima de sentido profundo. Os tiranos se tornam sábios pela convivência com os sábios, e entenda-se por sábios os que vivem na companhia do tirano. Sabemos que Eurípides e os outros poetas louvam a tirania como divina e tecem-lhe muitos outros elogios. Assim,
Enquanto indivíduos sábios, os poetas trágicos hão de perdoar-nos, a nós e àqueles cujo governo é próximo do nosso, por não os admitirmos no nosso estado, visto que são os cantores da tirania. Julgo que nos perdoarão, pelo menos os que têm espírito sutil. Sócrates. Eles podem, creio, percorrer as outras cidades, reunir as multidões e, contratando belas vozes, potentes e persuasivas, arrastar os governos para a democracia e a tirania. É isso. Sócrates. Mesmo porque são pagos para isso e cumulados de honras, em primeiro lugar pelos tiranos, em segundo pelas democracias. No entanto, à medida que sobem a encosta das nossas constituições, a sua fama enfraquece, como se a falta de fôlego a impedisse de seguir adiante. Assim é. Sócrates. Mas acabamos nos afastando do assunto. Voltemos ao exército do tirano, essa tropa formosa, numerosa, diversa e sempre renovada, e vejamos como se mantém. Está claro que, se a cidade possuir tesouros sagrados, o tirano servirá-se deles, e, enquanto o produto da sua venda bastar, não imporá ao povo impostos muito altos. Sócrates. Mas quando começarem a lhe faltar esses recursos? Então, passará a viver dos bens paternos, ele, os seus comensais, os seus companheiros e as suas amantes. Sócrates. Então, o povo que deu origem ao tirano é quem vai alimentá-lo, a ele e os seus. Não haverá outra saída. Sócrates. Mas o que estás a dizer? Se o povo se rebela e decide que não é justo que um filho na flor da idade esteja a expensas do pai e que, pelo contrário, o pai deve ser cuidado pelo filho, que não o trouxe ao mundo e o criou para ele próprio se tomar, quando o filho for grande, o escravo dos seus escravos e para o alimentar com esses escravos e o grupo que rodeiam, mas ao contrário, para ser desembaraçado sobre o seu governo dos ricos e daqueles a quem se chama gente honrada na cidade, que agora lhe ordene que saia do estado com os seus amigos, como um pai expulsa o filho de casa com seus indesejáveis convivas. Adimanto! Então aí o povo saberá o erro que cometeu quando procriou, acariciou, criou semelhante filho, e aqueles que pretende expulsar são mais fortes do que ele, por Zeus. Sócrates. O que estás a dizer? Ousaria o tirano ser violento com o seu próprio pai e até feri-lo se ele não obedecesse? Adimanto. Sim, depois de o ter desarmado. Sócrates. Pelo que dizes, o tirano é um parricida e um triste apoio dos idosos. Então, ao que me parece, chegamos ao que se costuma chamar de tirania. O povo, de acordo com o ditado, evitando a fumaça da submissão a homens livres, caiu no fogo do despotismo dos escravos e, em troca de uma liberdade excessiva e inoportuna, vestiu a farda mais dura e mais amarga das servidões. Em verdade, é o que acontece. Sócrates. Ora bem, implicará erro se dissermos que explicamos de modo adequado a transição da democracia à tirania e o que é esta, uma vez formada? Adimanto. A explicação cabe com a perfeição. Você acaba de chegar ao final de mais um audiobook aqui no canal Audioteca. Espero que esta obra tenha trazido conhecimento, reflexão e inspiração para o seu dia. Se você gostou, não esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e, se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e acompanhar nossos próximos audiobooks. Deixe também o seu comentário, contando o que achou desta leitura e sugerindo qual outra obra você gostaria de ouvir aqui no canal. Sua participação é muito importante para continuarmos crescendo juntos nessa jornada literária.